Hoje é 23 de abril e, como nós dissemos aqui no nosso programa 31, hoje a gente iria pelo menos comentar rapidamente o dia de ontem. Nós pensamos em pegar pelo menos 4 dos discursos que foram feitos ontem, né? Para que a gente pudesse fazer um breve comentário e, logicamente, cada um depois poder aprofundar o conteúdo. Eu queria chamar a atenção para uma questão que me parece interessante, é que ontem o ex-vice-presidente Al Gore, ele deu uma entrevista ao Washington Post, ele disse, entre muitas coisas que ele falou, ele disse uma coisa que me chamou a atenção, é que ele tem certeza que os chineses irão cumprir a meta estabelecida no discurso do presidente Xi Jinping, por 2 questões. Primeiro que, segundo Al Gore, os chineses têm um histórico de fazer um bom planejamento, primeira coisa. A segunda coisa, que também Al Gore fala, é que eles só executam e só apresentam metas depois de terem a certeza de que aquele planejamento será executado. Então, isso chama atenção porque não se pode entrar numa discussão de cúpula sobre a questão climática brincando, né? E Al Gore dá luz a essa experiência histórica dos chineses de serem bons planejadores e serem bons cumpridores das metas que eles mesmos estabelecem. Essa é a primeira questão que eu queria chamar a atenção. Então, pegando alguns trechos do discurso do presidente chinês, Xi Jinping, eu queria também pontuar brevemente alguns trechos do discurso. Primeiro foi a saudação que ele fez ao retorno dos Estados Unidos à multilateralidade da condução da solução do clima, né? Então, durante os 4 anos do governo Trump havia abandonado o Acordo de Paris e todas as suas consequências, todas as suas derivadas, e a primeira coisa que o Xi Jinping faz é justamente trazer de volta, saudar esse retorno dos Estados Unidos, da mesma forma como a chanceler alemã fez, a Angela Merkel. A segunda coisa que o Jinping fala é justamente o quê? Que é importante a unidade na condução, é importante manterem-se unidos na condução desse desafio, na solução desse desafio, em vez de ficar apontando os erros uns dos outros. Isso daí é uma segunda coisa. A terceira coisa é manter-se firme, né? Quer dizer, feitas as promessas, estabelecidas as metas, perseguir essas metas de uma forma séria. Cada nação deve ser responsável por esse compromisso e não fazer disso uma brincadeira ou depois se permitir desvios de rota. E a quarta e última questão que eu gostaria de acentuar aqui foi o compromisso dele de a China ser uma das nações comprometidas na construção de uma comunidade de vida. Isso daí é muito importante. A construção de uma comunidade de vida por meio da harmonia entre humanidade e natureza, primeira coisa, né? Por meio também da inclusão do desenvolvimento sustentável, onde as pessoas, né, a população seja o centro, e no caso da China, no aprofundamento do diálogo Sul-Sul, né? Isso realmente deixa uma dor no coração quando a gente escuta esse tipo de compromisso político, geopolítico da China, porque isso daí era uma das coisas mais valiosas que o Brasil vinha desenvolvendo com uma plena eficácia, plena eficiência, plena efetividade na época dos governos Lula e Dilma, e que infelizmente foi deixado de lado pelo governo atual, né? Bem, o outro discurso que foi apresentado foi o discurso do anfitrião, que é o presidente estadunidense, Joe Biden, né? E ele realmente usou de uma forma muito bem estratégica essa iniciativa, né? Porque saiu na frente, né? E sai como quem retorna. Logicamente, os outros já estavam dando continuidade. Quer dizer, os Estados Unidos precisou fazer o dever de casa de retornar para o palco da multilateralidade da condução do clima. E, em vez de estabelecer princípios, né, como o Jinping fez, ele aproveitou e apresentou essa questão da condução da solução climática como uma oportunidade, né, para os Estados Unidos e para as nações, né? Não só do ponto de vista ético, né, e político, mas também do ponto de vista econômico. Então, ele acentuou, ele sinalizou muito para
para a nação americana, sobretudo, né? Que essa iniciativa de retornar ao palco da solução climática, da cúpula sobre o clima, é uma oportunidade que se abre para os Estados Unidos e para a sua população, também do ponto de vista da ciência, desenvolvimento de tecnologia e desenvolvimento realmente da economia a partir de novas matrizes energéticas e comportamentais, né? Então, isso daí foi um dos pontos fortes do discurso do presidente estadunidense Joe Biden, anfitrião dessa cúpula. Bem, o terceiro discurso que gostaríamos de chamar a atenção é o discurso do chefe de Estado do Vaticano, o Papa Francisco, né? Onde ele chama a atenção para dois fatos que eu queria registrar. Primeiro, que é importante agir. Não há mais tempo, a humanidade não tem mais tempo de ficar de mãos atadas, ou, pior ainda, fazendo uma ação contrária àquilo que a natureza está demandando, porque, segundo o Papa Francisco, a natureza não perdoa. Então é preciso agir, já estamos no limite, o Papa Francisco. E o segundo aspecto que ele chama a atenção é que estamos numa crise. E a pandemia da Covid-19 vem atestar isso. Então ele adverte à humanidade. Quando se entra numa crise, é importante saber como é que a gente quer sair dela, como é que nós vamos sair dela. Pode-se sair melhor ou pode-se sair pior. Então, essa advertência que o Papa faz é clamar todos os esforços, né, convocar todos a fazer os esforços de sairmos melhor enquanto humanidade, enquanto qualidade relacional e relacional com a humanidade e com a natureza. É preciso sairmos melhores dessa crise do que quando entramos nela. Então, é um aspecto que me chamou a atenção no discurso do Papa Francisco. E, finalizando, eu venho o discurso do presidente do Brasil, né, que foi um dos últimos a se apresentar, inclusive depois da Argentina, quando tradicionalmente nessa temática o Brasil era uma das lideranças, era um dos protagonistas mais fortes do ponto de vista da articulação, da apresentação de políticas e de estratégias com relação a isso. Como eu falei no dia de ontem, está registrado aqui no nosso programa, né, o problema que o Brasil enfrenta hoje é de credibilidade. Porque você pode dizer tudo o que quiser, mas a comunidade internacional hoje não olha para o Brasil mais com a confiança que tinha 5, 6 anos atrás. Então esse é um desafio que nós vamos enfrentar. Por quê? Porque os exemplos passados, né, de 2020 e 2019, mostram justamente o contrário. Durante a campanha de 2018, o presidente atual dizia que ia acabar com essa política xiita, né? E xiita é um ataque a um segmento religioso do Islã, né? Mas ele disse assim, que era acabar com essa política xiita, de ONGs, de Ibama, né? No sentido de defesa do meio ambiente. Segundo, que vamos pensar, recentemente, agora no mês de março, foi o março que mais se desmatou no Brasil nos últimos 10 anos. Então, esse é um dos problemas daquilo que a gente enfrenta enquanto o país nas suas relações no concerto internacional, uma crise de credibilidade absurda. E a segunda questão é que ele realmente não tem, né, a condição de estadista e não estabeleceu diálogos horizontais com as outras nações, apenas dirigiu-se ao Biden e ofereceu as suas metas, mas solicitando uma contrapartida financeira da comunidade de nações pela lição que o Brasil precisa fazer. O Brasil, que há alguns anos atrás, 2012, 2013, era a 6ª economia mundial. Então não precisa estar de pires na mão para fazer o seu dever de casa. Mas, infelizmente, o presidente do Brasil, ele apresentou a necessidade dessa contrapartida. Pessoalmente, eu não sei se seria o melhor momento de apresentar-se assim, até porque não se trata ainda de uma cúpula da ONU, mas uma cúpula convocada pelos Estados Unidos, né? Era mais uma abertura ou uma demarcação do retorno dos Estados Unidos para o palco multilateral, do que propriamente dito de decisões, né, estratégicas ou
ou intenções estratégicas que vão se dar mais na conferência do final do ano da ONU sobre o clima. Então a gente fecha aqui essa conversa. Eu gostaria de agradecer a atenção de cada um e cada uma. Eu espero, logicamente, a gente poder ter colocado alguns grãozinhos, né, na panela da nossa busca de compreensão e, logicamente, com a consequente atuação no campo da necessária mudança política, né, como disse o Jinping, né, onde a gente possa estabelecer uma unidade entre natureza e humanidade, tendo em vista não só a nossa geração, mas as gerações futuras. Valeu e até o próximo encontro. Tchau.